Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Que Deus abençoe a nossa quarta-feira. Isso mesmo, que a nossa quarta-feira seja maravilhosa. E vamos lá. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa, acertado. Mas antes de começar, vamos lá. Vocês conhecem esse aparelho? Isso mesmo, esse aparelho é um celular, né? Que utilizamos, né, para se comunicar através de mensagens, isso mesmo, né? Através de uma ligação, né? Para saber como alguém está, isso mesmo, né? Mais uma pergunta: como era antigamente? Como será que as pessoas trocavam, né, mensagens? É isso que vamos aprender na nossa aula de hoje. Vocês estão preparados? Então vamos lá. A troca de mensagens através do tempo. Módulo 19, páginas 7 a 17. Vamos lá. Então, você costuma usar o correio eletrônico para se comunicar com os amigos? E aí, vocês se comunicam como com os amigos? Através de mensagens, né, do WhatsApp, isso mesmo, através de uma ligação, né? Isso é muito importante. Hoje, esse jeito de se corresponder faz parte do nosso dia a dia, não é? Estamos tão acostumados a enviar e a receber mensagens pela internet que nem nos perguntamos como era antigamente. Como será que era antigamente, né? Porque eles viviam sem internet, né? E hoje, né? O que seria da nossa vida sem a internet, né? Como seria hoje, né? Ainda mais com essa pandemia, né? Ainda bem que nós temos o Telegram, né? Temos a nossa aula online, né? Mas como seria, né? Sem a internet? Claro, daríamos um jeito, né? Mas assim, né? Sem a internet não conseguimos viver, né? Porque a internet é muito importante para a nossa comunicação, isso mesmo, né? Que invenções existiram desde que os homens começaram a trocar informações até os nossos dias? Devia ser bem difícil viver sem internet. Leia o texto a seguir e conheça um pouquinho da história das tecnologias de comunicação. Então, ó, uma outra coisa. Eu irei disponibilizar para vocês um vídeo no YouTube, né, que fala um pouquinho sobre, né, sobre a história, né, da tecnologia antigamente, tá bom? Então é muito importante vocês assistirem, combinado? Então vamos lá. Então acompanhe a leitura, tá, desse texto no caderno ângulo de vocês. Então, muito antes do celular. Subtítulo: na coluna de hoje, Beto Pimentel apresenta a história das tecnologias da comunicação. Então, basta olhar um pouquinho, né, de atenção para o mundo à nossa volta e fica fácil perceber. As tecnologias de comunicação estão cada vez mais presentes em nossas vidas. Telefones celulares com mil e uma funções, internet rápida, tablets, conexão sem fio. Enviar e receber informações é o que está por trás de todas essas invenções. Cerca de 400 anos atrás, para uma mensagem sair de um lugar e chegar a outro, né, ela precisava ser escrita em um papel que era transportado por um mensageiro do lugar aonde o fato aconteceu até o lugar aonde estava a pessoa, que seria informada sobre aquilo. Então vamos lá, página 8. Uma das maiores invenções humanas, o sistema do correio, surgido na Inglaterra no fim do século XVII, permitiu dividir os custos de todas as mensagens trocadas, pois o mesmo mensageiro poderia entregar várias delas. Isso barateou e simplificou bastante o processo de enviar e receber mensagens, que passamos a chamar de cartas. Então, aqui do lado, ó, olha essa imagem. A contratação de mensageiros individuais era trabalhosa e cara, sobretudo para percorrer grandes distâncias. Com o surgimento do sistema dos correios, o mesmo mensageiro passou a entregar várias mensagens por viagem, o que barateou os custos. No mesmo século, a invenção dos jornais tornou possível receber informações sobre muitas coisas diferentes que havia acontecido em lugares diversos.
Todas eram transmitidas ao mesmo tempo, graças a uma central, o jornal, que recebia cartas de correspondentes em diversos lugares o tempo todo. Mas, apesar desses dois grandes avanços na forma como as informações poderiam ser compartilhadas, as mensagens ainda dependiam da velocidade dos meios de transporte para chegar aos seus destinatários, fosse uma pessoa ou um jornal. A saída inovadora e revolucionária para esse problema foi a invenção da telegrafia. Tele quer dizer a distância e grafia significa escrita. Foram criados sistemas de semáforos em que as bandeirinhas mudavam de posição para indicar cada letra do alfabeto. Esse método permitia que uma pessoa no topo de uma colina transmitisse rapidamente uma informação para outra a uma grande distância. Então, aqui olha essa outra imagem, né? Uma das soluções encontradas para acelerar a transmissão de mensagens foi o uso de pombos-correio, que podiam cobrir distâncias consideráveis mais rapidamente que um mensageiro a cavalo. Ó, preste atenção, olha o significado aqui dessas palavras. Compartilhadas, conhecidas, divulgadas. Destinatário, aquele a quem se envia algo. Semáforos, aparelhos para transmissão de informações por meio de sinais visuais. Olha só, né? A partir do final do século XVIII, na França, foram instaladas linhas de semáforos capazes de transmitir mensagens rapidamente ao longo de centenas de quilômetros. Então, vamos lá. Página 9, associado à expansão das linhas férreas e a invenção, né, de sistemas para codificar a informação, o código Morse, por exemplo, o telégrafo foi fundamental para repassar informações em tempo muito rápido. Com o desenvolvimento dessa tecnologia, foi possível colocar cabos no leito dos oceanos, conectando todo o mundo através do telégrafo. E esse foi o modo de partida para o surgimento de meios de comunicação, como telefone, rádio e TV. Então, ó, codificar significa transformar a informação em sinais para serem transmitidos e compreendidos por quem os recebe. Então, aqui, ó, olha essa imagem, né? Réplica de uma torre de telégrafo na Alemanha. As bandeirinhas no topo da torre mudavam de posição para representar cada letra do alfabeto. À distância, alguém poderia observar o movimento das bandeirinhas e decodificar a mensagem. Olha só, né? Tá vendo? Beto Pimentel, o autor da coluna Aventura da Física, da revista Ciência, hoje das crianças. Apaixonado, né, por essa matéria desde garoto, hoje curte dar aulas e fazer atividades criativas em contato com a natureza e com outras pessoas. É professor do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, olha só, né? Então, vamos lá. Página 10, você sabia? Vamos lá? O código Morse, né, foi criado em 1835 pelo físico Samuel Morse. Funcionava assim: a peça de um aparelho era ativada por um ímã e provocava uma série de impulsos elétricos que conectava e desconectava repetidamente esse ímã para produzir uma mensagem. Esta era transformada em um código de pontos e traços que representavam letras, numerais e pontuação. A combinação correta desses símbolos formavam as palavras. A primeira mensagem desse código, né, foi a seguinte frase enviada por Samuel Morse a seu assistente: "Que obra fez Deus?" Olha só. Veja uma tabela do código Morse. Então, aqui nós estamos verificando, né, uma tabela, né,
uma tabela com código Morse no alfabeto. Isso mesmo, todinho no alfabeto. Olha só, alfabeto, número, né? E aqui do lado também, né? Se vocês forem reparar, tá passando também o código Morse. Isso mesmo. Outra coisa importante, no vídeo, né, que a professora disponibilizou para vocês no YouTube, também tá falando sobre o código Morse, tá bom? Então, por favor, tá? Vocês vão até o YouTube para verem esse vídeo. Combinado? Então, tá bom. Então, vamos lá. Página 10, entender o texto. Primeiro, logo abaixo do título, muito antes do celular, há um subtítulo, ok? Leia-o e responda qual é o assunto deste texto. Então, vamos lá, vamos voltar aqui na página 7, ó, subtítulo, né? Na coluna de hoje, de Beto Pimentel apresenta a história das tecnologias da comunicação. Então, qual é o assunto, né, desse texto? Isso mesmo, acertaram, né? Pode colocar sua resposta. Combinado? Não esqueça, capricho na letra, aponte o lápis, isso mesmo, e ao terminar sua resposta, ponto final, tá bom? Então, vamos lá. Página 11, 2. Para que ele foi escrito? Então, por que esse texto foi escrito? Por quê? Qual a finalidade dele? Isso mesmo, né? Informar histórias, né? Das tecnologias, né? Da comunicação de antigamente. Isso mesmo, né? O modo que as pessoas antigamente, né? Trocavam mensagens, né? Se comunicavam, isso mesmo. 3. Os fatos relatados, né, nesse texto, né, são reais ou inventados? Isso mesmo, reais. Acertaram, isso mesmo. Continue assim. Coloque sua resposta, tá bom? Vamos lá. 4. Ordene os fatos de acordo com a sequência temporal, né? Então, preste bastante atenção. Se for preciso, volte lá no texto, na página 7, 8 e 9, relê esse texto, tá? Por quê? Aqui vocês vão colocar em ordem esses fatos, tá bom? Então, é importante para vocês verificarem qual que é o primeiro fato, qual que é o segundo, qual que é o terceiro e qual que é o quarto fato, tá bom? Porque são 4 fatos. Combinado? Então, tá bom. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá bom? Então, vamos lá. Estudar a língua. Então, né? Vamos lá. Nas atividades a seguir, vamos retomar o uso, né, da letra S. Isso mesmo. Eu tenho vários sons, olha só, né? Então, vamos lá. Aqui estamos vendo, né, a lista A e a lista B, né? Na lista A, selo, né? Na lista B, zelo. Soar, zoar. Sé, zé. Seta, zeta. Saga, zaga. Isso mesmo. Então, o que nós podemos observar aqui? Na lista A, né? Todas as palavras são iniciadas, né? Pela letra S, isso mesmo. E na lista B? Isso mesmo, iniciadas pela letra Z. Isso, prestar bastante atenção, continue assim. 12. A. Quais letras têm um som que diferencia as palavras de cada par? Então, essas palavras são iniciadas, né, por quais letras? Isso mesmo, acertar. Então, coloque sua resposta. Ah, tá bom? Não esqueça, ao terminar, ponto final, tá bom? B, marque com X as palavras em que S, né, tenha o mesmo som que nas palavras da lista A. Tá bom? Então, lembrando, né? Vamos lá, ó, na lista A, né? Selo, zoar, seta e saga, né? Então, qual que é o som das palavras da lista A? Isso mesmo, o som de C, tá bom? Então, preste bastante atenção, tá? Então, aí vocês vão ver, né? Qual que é dessas palavras aqui, do item B, né? Que tem o som de S conforme, né, as palavras da lista A, tá bom? Certo? C. Qual é o som da letra S nas palavras da lista A? E nas que você marcou com X? E aí? Isso mesmo, som de C, acertaram, parabéns. D. E nas palavras em que você não marcou um X no item B? Qual que é o som dessas palavras? Isso mesmo, som de Z, acertaram. E. Escreva uma regra sobre a letra S no início das palavras. E aí?
Qual que é a regra que nós podemos falar aqui? Isso mesmo, né? Usamos a letra S, né? Ela tem o som de C, isso mesmo, né? E sempre usamos a letra S no início das palavras, isso mesmo, acertaram. F, escreva a regra do uso, né, do S dobrado. Então, vamos lá? Então, ela também tem o som, né, de C, isso mesmo, né? Utilizo, né, o S dobrado ou no meio da palavra e entre vogais, isso mesmo, tá bom? Então, vamos lá? Qualquer dúvida, tá? Vocês podem me chamar, combinado? Então, tá bom. Então, vamos lá. 2. Leia essas palavras extraídas do texto muito antes do celular. Mensagem, conseguir, impulso, expansão, diversos e Morse, né? A. Que som tem a letra S nessas palavras? Isso mesmo, acertaram. Qual que é? O som de C, isso mesmo, né? E B. Que tipo de letra veio antes de S nessas palavras? Que está aí no quadro que a professora acabou de falar. Quem vem antes? Vogal ou consoante? Isso mesmo, a consoante, acertaram. O que você conclui sobre esse uso de S? O que podemos concluir, né? Por que não se usa, né, o S dobrado? Isso mesmo, né? Porque antes da letra S, né, o que vem? Isso mesmo, vem uma consoante, tá bom? E nesse caso, eu uso um S apenas, tá bom? Não esqueça. 3. Todas as palavras dessa cruzadinha são escritas com S. Descubra-as completando as colunas com essa letra e com outras que forem necessárias. Então, aqui, né, nessa cruzadinha, né, não está faltando só a letra S, tá bom? Pode faltar outras letras também, tá bom? Então, preste bastante atenção para vocês conseguirem descobrir, né, qual que é a palavra, tá bom? Certo? Outra coisa, vocês podem usar o dicionário, né, para saber o significado da palavra, né, para verificar se a escrita está correta também, tá bom? Certo? Então, preste bastante atenção, certo? Ok? Então, tá bom. 14, página 14, vamos lá. Organize as palavras da cruzadinha em 3 grupos. Então, depois que você terminou a sua cruzadinha, tá bom? Certo? Tá? Terminou? Isso mesmo. E verifique se está correto, tá bom? Então, vamos lá. Organize as palavras da cruzadinha em 3 grupos. A. Com S no início da palavra. Então, todas as palavras, né, que tem o S no início da palavra, vocês vão colocar aqui, tá bom? B. Com S depois de consoante. E C com S dobrado, tá bom? Os 2 S's. Combinado? Aí ficou fácil, né? Depois que tá com a cruzadinha toda completa, agora é só separar, tá bom? Então tá, então vamos lá. Lição de casa. Páginas 15 a 17. Vamos lá? Primeiro, alguns meios de comunicação são citados no texto muito antes do celular. A. Quais deles você costuma usar? Com que finalidade você usa cada um? Então, verificamos lá no texto, né, que eles se comunicavam através do quê? De cartas, né? E outros meios. E você? Você costuma utilizar qual meio de comunicação? Telefone, mensagem, celular, né? Cartas. E aí? Você vai escolher, vocês vão escrever para a professora qual meio de comunicação você mais utiliza, tá bom? Certo? E com que finalidade você usa cada um deles, tá bom? Certo? Então vamos lá. B. Que aparelho você acha que deveria ser inventado para melhorar ainda mais a comunicação entre as pessoas e o porquê? Agora é com vocês. Essa resposta é pessoal. Por quê? Ó, você acha que deveria ser inventado, né, algo melhor, né, para as pessoas se comunicar, né? Além desses que nós já temos, que já existe hoje, né? O que você poderia inventar para melhorar esse meio de comunicação?
né? Quem sabe, né? Essa sua invenção seja lançada. Ah, eu acho que sim, hein? Então, vamos lá. Então, crie, tá bom? Invente algum meio aí de comunicação para melhorar, tá bom? A comunicação entre as pessoas, ainda mais, não é? Então, tá bom. Nossa, eu tô curiosa para ler o que vocês irão inventar. Então, vamos lá. Página 16. 2. Releia o texto muito antes do celular. A. Assinale com V verdadeiro para as informações que estão de acordo com o texto e F para falso, para as que não estão. Então, vamos lá. Então, vocês irão ler, tá bom? Essas 5, né? Essas 5 informações, né? E vocês vão verificar, né? O que são verdadeiro, o que é falso, tá bom? Certo? Se for preciso, volte lá na página 7, 8 e 9, releia esse texto, tá bom? Certo? E qualquer dúvida, pode me chamar no Telegram, tá bom? 3, escreva as palavras com S, né? Ou 2 S's. Então, vamos lá. Então, aí vocês irão completar tudo direitinho. Não esqueçam das regras. Vamos relembrar? Então, vamos lá. No início da palavra, né, utilizo um S só. Isso mesmo, né? 2 S's, né? Quando é que eu utilizo o S dobrado? Isso mesmo, no meio das palavras e entre vogais, isso mesmo, né? E também utilizo um S só, né, no meio das palavras, antes, né, antes de uma consoante, isso mesmo, tá bom? Certo? Desculpa, depois de uma consoante, isso mesmo, tá? Então, não esqueça, certo? Combinado? Então, tá bom. 4. Encontre recorte, né, em jornais ou revista. 5 palavras em que a letra S tem o som de C, tá bom? E 5 palavras em que a letra S tem o som de Z, tá? Aí na B tá falando assim, ó. Em seguida, guarda as palavras recortadas em 2 envelopes. Não, vocês não irão guardar, porque isso aconteceria se nós estivéssemos, né, na escola, tá bom? Certo? Então, o que vocês irão fazer? Pegue seu caderno de língua portuguesa, pegou? Faça o cabeçalho com a data de hoje, passe o traço embaixo do último exercício que foi feito, tá bom? Então, tá bom. Faça o cabeçalho, né? Terminou o cabeçalho? A lição de casa da página 16, exercício 4, tá bom? Certo? E vocês deverão colar essas palavras no seu caderno de língua portuguesa. E não esquecendo, né, de separar. 5 palavras, vocês podem colocar assim, uma bolinha, né? Palavras em que a letra S tem o som de C. Aí vocês vão colar as palavras, tá bom? Pulou umas 2 linhas, outra bolinha, palavras em que a letra S tem o som de Z. Aí vocês vão colar essas 5 palavras. Combinado? Então tá bom. Ó, organização, capricho, tá bom? Certo? 5. Leia a frase. O código Morse foi criado em 1835 pelo cientista Samuel Morse. Então vamos lá? Página 17. Ela pode ser reescrita de diferentes modos. Veja. Primeiro, o cientista Samuel Morse criou em 1835 um código que levou seu nome, o código Morse. 2. Existe um código de comunicação chamado código Morse. Quem o criou foi um cientista Samuel Morse e isso ocorreu em 1835. 3. Em 1835, Samuel Morse criou um código de comunicação que foi batizado com seu sobrenome, Código Morse, ok? O que vocês deverão fazer, né? Agora, reescreva a mesma informação usando suas próprias palavras. Então, vocês agora vão usando as suas próprias palavras, né, reescrever essa informação. O código Morse foi criado em 1835 pelo cientista Samuel Morse. Ó, vocês usarão, né, suas próprias palavras, mas não pode mudar o sentido dessa frase,
Tudo bem? Tá bom? Qualquer dúvida, também vocês podem me chamar, tá bom? Certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? De aprender um pouco mais, né? Sobre a troca, né, de mensagens de antigamente, não é? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no Telegram, tá bom? Ou se não, daqui a pouco estaremos juntos, né, na nossa aula online, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês e até mais. Tchau!